Olá, meu nome é Júlio Soares, eu sou estudante do quinto semestre do curso de Engenharia Civil do IFAP. Vamos apresentar nesse vídeo uma pesquisa que desenvolvemos em conjunto com meus colegas Gilberto Gonzaga e Davi Pereira, sob a orientação do professor Valdemir Colares. Nessa pesquisa, nós nos dedicamos a estudar o dimensionamento de eletrodutos, que é um tema de grande importância na área da engenharia civil. Durante o desenvolvimento do trabalho, a gente realizou muitas pesquisas teóricas e a gente trouxe o resumo nesse vídeo. Essa é a estrutura da nossa apresentação, o que são eletrodutos, a história do eletroduto, para o que serve, suas normas, tipos de eletrodutos, dimensionamento dos eletrodutos e as referências no final. O que são eletrodutos? Segundo a norma brasileira BNT NBR 5410 de 2004, o eletroduto é definido como um tubo destinado a proteger e alojar condutores elétricos e seus acessórios. Eu trouxe duas imagens, a primeira que mostra o eletroduto rígido e a segunda o eletroduto flexível, que são bastante comuns na área da engenharia civil. Além disso, esses eletrodutos eles são componentes essenciais para a instalação elétrica em edificações, tendo como função principal proteger os cabos elétricos e facilitar a passagem dos mesmos de um ponto a outro. A sua história remota ao início da eletrificação, no final do século XIX. Na época, as instalações elas eram bem precárias e os cabos elétricos ficavam expostos, o que aumentava o risco de acidentes. Os primeiros eletrodutos eles surgiram em meados de 1900, na cidade de Paris, como uma alternativa para proteger os cabos elétricos e facilitar a passagem dos mesmos em ambientes urbanos. Já aqui no Brasil, a utilização dos eletrodutos teve início na década de 1940, com a expansão da eletrificação em áreas urbanas. E aí, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, né, os primeiros padrões para a fabricação e instalação de eletrodutos foram estabelecidos em 1954, através da norma ABNT-NBR 5597, que fixava as dimensões e características dos tubos de aço carbono com costura, utilizados na produção de cabos elétricos. Com o passar dos anos, os eletrodutos eles evoluíram em termos de materiais, tecnologias de fabricação, tornando-se mais resistentes e eficientes. A partir da década de 70, começaram a ser utilizados os eletrodutos de PVC, que apresentavam maior resistência à corrosão e eram mais leves, facilitando a instalação. E aí, posteriormente, surgiram os eletrodutos flexíveis, que permitiam maior flexibilidade na instalação e roteamento dos cabos elétricos. Tá, mas para que serve, né? A utilização de eletrodutos é uma prática comum em instalações elétricas, pois oferece vantagens como a proteção contra os danos mecânicos, a corrosão e umidade, além de contribuir, claro, para a organização e segurança do ambiente. Já sobre a norma, né, a gente tem o seguinte: a instalação, o dimensionamento, simbologia, entre outros aspectos dos eletrodutos, deve ser realizada de acordo com as normas técnicas estabelecidas, a fim, claro, de garantir a segurança dos usuários e a qualidade do sistema elétrico. São várias as normas que existem para que os processos sejam feitos com segurança e é importante ficar atento se já existe, por exemplo, alguma atualização das mesmas, pois a cada ano muitas são revistas e atualizadas. E aqui a gente tem as principais normas que tratam dos eletrodutos. A ABNT NBR 5410 de 2004, instalações elétricas de baixa tensão. Esta norma estabelece as condições a que deve satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, incluindo a proteção dos condutores elétricos através de eletrodutos. A norma ABNT NBR 15465, que é aplicável para eletrodutos flexíveis corrugados de seção circular destinados à instalação embutida ou aparente em superfícies verticais ou horizontais. Essa norma estabelece a especificação técnica e requisitos de desempenho para esses eletrodutos. A NR26, ela não está diretamente relacionada aos eletrodutos em si, mas é aplicável à identificação das tubulações que podem estar presentes nos eletrodutos, como a rede de energia elétrica, cabos de telecomunicações e rede de dados, por exemplo. E aí a gente tem um exemplo, né, que é a tubulação de alarme de incêndio, que deve ser na cor vermelha e cinza para as conexões elétricas e saídas, que é aí um dos quesitos, né, da NR26.
ABNT NBR 5597/1990, eletrodutos rígidos de aço carbono com costura para instalações elétricas. Já esta norma ela estabelece as dimensões e características dos eletrodutos rígidos de aço carbono com costura para instalações elétricas. Essas aqui são algumas das principais normas que existem sobre dimensionamento de eletrodutos, mas vale ficar atento às outras que também existem, como por exemplo algumas normas que são estrangeiras. Boa noite, me chamo Davi Chaves e vou falar um pouco sobre os tipos de eletrodutos. Apesar de servirem ao mesmo propósito, cada eletroduto possui uma característica distinta que pode variar de acordo com seu formato ou com seu material. Assim, nós podemos classificar em dois tipos, os eletrodutos metálicos e os isolantes. Vou falar um pouco agora sobre os eletrodutos metálicos. A principal função dos eletrodutos metálicos é evitar a corrosão e garantir mais segurança devido a uma proteção extra feita com esmalte, com zinco ou com uma capa externa plástica. Eletrodutos metálicos são tubos ou canaletas feitas de materiais condutores de eletricidade, como o aço galvanizado, alumínio ou cobre, usados para proteger e rotear fios e cabos elétricos em instalações elétricas. Esses eletrodutos são uma parte essencial de muitos sistemas elétricos, pois ajudam a proteger os fios elétricos contra danos mecânicos e ambientais, além de oferecer uma camada extra de segurança contra incêndios e curtos-circuitos. Os eletrodutos metálicos vêm em uma variedade de tamanhos e formas, incluindo tubos retangulares, quadrados e redondos, e podem ser instalados embutidos nas paredes, no chão ou no teto, dependendo da aplicação. Eles podem ser usados em uma ampla gama de edifícios e estruturas, incluindo residenciais, edifícios comerciais, industriais, pontes, túneis e aeroportos e muito mais. Os eletrodutos metálicos também são frequentemente usados em conjunto com outros componentes elétricos, como caixas de junção, conectores e conduítes, para formar um sistema completo de distribuição de energia elétrica. É importante que esses componentes sejam instalados de acordo com as normas técnicas e de segurança aplicáveis, para garantir um funcionamento seguro e confiável do sistema elétrico. Agora um pouco sobre os eletrodutos isolantes, que ao contrário dos eletrodutos metálicos, esses são feitos de materiais isolantes, a partir de matérias como PVC, polietileno, fibra de vidro e outros plásticos resistentes. Os eletrodutos isolantes são frequentemente utilizados em áreas onde há maior risco de curto-circuito ou exposição à umidade, como em locais próximos a equipamentos de processamento de alimentos, em ambientes corrosivos ou em instalações que possuem contato com água, como piscinas e saunas. Eles também podem ser usados em instalações em que o uso de materiais metálicos é proibido por razões de segurança, como em áreas que contêm gases inflamáveis. Os eletrodutos isolantes estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e formas, assim como os eletrodutos metálicos, e podem ser instalados embutidos nas paredes, no chão ou no teto. No entanto, é importante lembrar que, apesar de serem feitos de materiais isolantes, os fios e cabos elétricos que são protegidos por esses eletrodutos ainda podem representar um risco de choque elétrico se não forem manuseados corretamente. Os eletrodutos também podem ser classificados em rígidos e flexíveis. Dessa maneira eu vou falar um pouco sobre cada um. Sobre os eletrodutos rígidos, estes eletrodutos podem ser feitos em tubos de aço galvanizado ou PVC. Ele é mais resistente em relação aos outros eletrodutos. No entanto, por ser mais rígido, acaba sendo mais difícil de manusear e não é dobrável. Estes tipos de eletrodutos podem ser roscáveis e soldáveis. Os eletrodutos roscáveis são mais comuns em conexões por serem mais práticos, já os soldáveis possuem uma resistência maior. De acordo com a NBR 15465, os eletrodutos de materiais plásticos rígidos devem possuir uma resistência mecânica pesada. Sobre os eletrodutos flexíveis, esses tipos são os mais comuns em dobras devido à facilidade de manuseio. Eles podem ser dobrados para acompanhar a estrutura da construção e se adaptar às exigências de projeto elétrico. Podem ser metálicos, constituídos por uma fita de aço enrolado em hélice com uma cobertura impermeável de plástico, ou isolantes. Eles possuem 4 tipos: os corrugados comuns, os corrugados reforçados, os planos e os transversalmente elásticos metálicos. Dessa maneira, vou falar um pouco sobre cada um. Os eletrodutos flexíveis corrugados comuns devem ser da cor amarela. Já os eletrodutos flexíveis corrugados reforçados são sinalizados na cor laranja. A diferença está na resistência. No entanto, ambos podem ser embutidos nas paredes e podem ser usados em concreto, lajes e contrapisos. Os eletrodutos flexíveis planos, que se diferenciam apenas na sua aparência, possuindo uma superfície interna e externa lisa, facilitando a passagem de cabos
Geralmente, este tipo de eletroduto é feito de PVC. De acordo com a norma NBR 15465, os eletrodutos flexíveis podem ser classificados quanto à sua resistência mecânica como leve, médio e pesado. Os eletrodutos transversalmente elásticos são mais rígidos que os eletrodutos flexíveis, porém mais flexíveis que os eletrodutos rígidos. Em geral, é produzido de polietileno de alta densidade e é aplicado em linhas embutidas, especialmente em prédios comerciais e residenciais. Ele dispensa as curvas e é fácil de instalar. Quanto à classificação de eletrodutos e conexões de material plástico, de acordo com a NBR 15465, nós temos duas tabelas que vão classificar quanto à temperatura e quanto à resistência mecânica. No caso da primeira, nós podemos verificar aqui que a uma temperatura de menos 5 graus Celsius, ela vai ter uma resistência mecânica leve e não será aplicada a temperatura que suporta por curtos períodos. Já a uma temperatura de mais de 90 graus Celsius, ela vai ter uma resistência mecânica médio e pesado e vai ter uma temperatura que suporta por curtos períodos a mais de 90 graus Celsius. Quanto a uma classe de resistência mecânica, temos os rígidos e os flexíveis. Os rígidos, eles só são considerados os pesados, de classe de resistência mecânica. Já os flexíveis pode ser leve, médio ou pesado. Agora nós vamos abordar sobre o dimensionamento de eletrodutos. Essa é uma etapa fundamental para um projeto de instalações elétricas, seja ele residencial, comercial ou industrial, pois um eletroduto mal dimensionado pode causar o sobreaquecimento dos cabos, a redução da vida útil dos equipamentos e até mesmo acidentes elétricos. Tendo tudo isso em vista, a NBR 5410 fixou alguns critérios que devem ser levados em consideração para dimensionar corretamente os eletrodutos. Esses critérios são o comprimento, o número de curvas e a taxa de ocupação dos condutores no eletroduto. Em relação ao comprimento dos trechos, a norma descreve que deve-se instalar uma caixa de passagem para permitir acesso aos cabos e facilitar as eventuais manutenções. Essas caixas de passagem devem ser instaladas a cada 15 metros de trecho linear dos eletrodutos. A norma define essa distância, pois em trechos maiores se torna difícil o uso das sondas guias, que são aqueles equipamentos que são utilizados para instalar os condutores nos eletrodutos. Os trechos de eletrodutos têm um limite de 3 curvas. Esse limite é imposto porque cada curva adiciona resistência ao fluxo de corrente elétrica. E isso pode afetar a eficiência do sistema elétrico, pois quanto mais curvas o eletroduto tiver, maior vai ser a resistência. Isso pode causar queda de tensão e aquecimento do condutor. Os eletrodutos podem ter diferentes formatos, eles podem ser retos, podem ser curvados ou até em ângulos. Isso vai depender da necessidade da instalação elétrica, mas o que todos precisam ter em comum é que suas curvas tenham um ângulo máximo de 90 graus. Por isso, é necessário utilizar acessórios que evitem essas curvas fechadas. Na imagem, nós temos um cotovelo de 90 graus, e ele é de inspeção. Ele é muito útil porque ele tem uma tampa que permite a manutenção e reparo sem precisar desmontar a instalação. Bom, nós sabemos o comprimento máximo dos eletrodutos em trechos retos. Porém, nós não podemos aplicar essa mesma ideia para os trechos com curvas. Para esses casos, o comprimento deve ser 15 metros menos 3 por curva de 90 graus. Então, para melhorar o entendimento, nós temos a seguinte situação. Entre duas caixas de inspeção, encontra-se um trecho de 7 metros, com 3 curvas de 90 graus. Então, analisando corretamente, levando em consideração essas 3 curvas de 90 graus que vão dificultar a instalação, nós temos que o comprimento máximo permitido para esse trecho, o comprimento entre uma caixa de inspeção e outra, deveria ser de 6 metros, ou seja, o trecho da questão ultrapassa o limite permitido. A solução para esse caso seria reduzir a distância entre essas caixas de passagem. Caso isso não seja possível, por conta de algum fator de projeto, deve-se adicionar uma caixa de passagem em algum ponto do trecho.
A norma estabelece também a taxa de ocupação dos eletrodutos, levando em consideração o número de condutores que passam pelo eletroduto e a seção transversal livre dele. A taxa é de 53% no caso de um condutor, 31% no caso de dois condutores, e os condutores vão ocupar 40% da seção no caso de 3 ou mais condutores. Então, nós vamos calcular a taxa de ocupação para esse exemplo. Nele, nós temos o eletroduto, que está ligado a um quadro de distribuição de cargas. Dentro desse eletroduto estão passando 3 circuitos, que possuem 7 condutores, com as suas seções nominais representadas. A primeira é de 1,5 mm², a segunda e a terceira de 4 mm². Para encontrar a taxa de ocupação, nós podemos ter o auxílio de tabelas de fabricantes. Aqui nós vamos usar a tabela da Cobrecon, para ser mais específico, do cabo Flexicon anti-chama. Mas para analisarmos essa tabela, nós precisamos lembrar que o cabo é formado por condutor, isolação e, em alguns casos, vai haver a presença de cobertura. Mas para esse exemplo em específico, nós vamos encontrar o diâmetro externo total do condutor, somente levando em consideração que ele é formado por condutor mais isolação. Então, fazendo o cruzamento na tabela para os condutores do circuito 1, a gente encontra o diâmetro externo de 2,9 mm. Encontrando todos os diâmetros, nós jogamos na fórmula para encontrar a seção transversal de cada um. A soma dessas seções vai ser igual à área ocupada por esses cabos dentro do eletroduto. Bom, encontrando a área que esses cabos ocupam dentro do eletroduto, agora só nos resta encontrar a área total do eletroduto. Então, nós vamos utilizar para esse exemplo essa tabela para eletrodutos de PVC rígido roscável. E nela, nós vamos encontrar o diâmetro nominal do eletroduto, a partir da seção do maior condutor e do número de condutores. No nosso exemplo, foi encontrado 25 mm, porque a maior seção é de 4 mm² e nós temos 7 condutores. Então, aplicando na fórmula, nós temos que a área máxima é de 490,87 mm². Porém, somente 40% dessa área pode ser ocupada por condutores, ou seja, a área máxima ocupada por eles não pode ultrapassar de 196,34 mm². Portanto, a área ocupada que nós calculamos vai atender aos critérios da norma e o eletroduto vai estar bem dimensionado.